Meu nome não importa. O que importa é o som que o fogo faz quando fala. E ele fala. Eu descobri isso numa noite abafada de fevereiro de 2007, em Curitiba, quando o vento cheirava a diesel e chuva e o rádio da corporação estalava com pedidos de socorro que, agora eu sei, nunca vieram de gente viva. Era por volta das 2h27 da manhã quando o alarme tocou. Incêndio em residência. Bairro Mercês, casa antiga, estrutura de madeira, provável curto-circuito. O tipo de ocorrência que, depois de alguns anos de serviço, você quase cumpre de olhos fechados. Só que naquela noite, os olhos abertos viraram maldição. Lembro-me de descer do caminhão e ver o telhado já sendo devorado. As labaredas não subiam em espiral, como costumam fazer. Elas se curvavam, como se tentassem escapar de algo. Era como se o fogo se contorcesse de dor. Naquele tempo, eu acreditava que o fogo só destruía. Hoje, sei que ele também sofre. Enquanto puxávamos as mangueiras, a fumaça vinha em ondas quentes, empurrando o ar como um animal respirando. E no meio do estalo da madeira e do estourar dos vidros, eu ouvi. A princípio, pensei ser o eco do rádio, mas não. Era uma voz, rouca e trêmula, que dizia: "Me solta!" Soltei a mangueira, perplexo. O barulho se repetiu, mais alto, mais claro. "Por favor, me solta." Olhei em volta. Nenhum morador, nenhum sobrevivente. Só o fogo, e ele parecia se contorcer. Como se cada língua de chama fosse um corpo tentando se desvencilhar de algo invisível. Gritei por meus colegas. Nenhum deles ouviu. Ou fingiram não ouvir. A água jorrava, o vapor cobria tudo, e quanto mais eu tentava extinguir as chamas, mais a voz suplicava: "Você não entende? Nós estamos presos." Naquele instante, uma janela explodiu, lançando estilhaços e um calor que me jogou contra o portão. Lembro do som metálico do capacete batendo no chão e do silêncio depois. Aquele tipo de silêncio que só existe entre o mundo dos vivos e o que vem depois. Levantei cambaleando. O fogo diminuiu, mas não morreu. Tremulava, como se respirasse por esforço próprio. E cada respiração parecia um lamento. Entrei. Contra toda a instrução, entrei. O interior da casa era um corredor de sombras vivas. As chamas se moviam nas paredes como figuras que tentavam sair dos quadros. A madeira chiava sob minhas botas e o cheiro era tão forte que o oxigênio parecia queimar antes de chegar aos pulmões. E lá, no fundo do corredor, entre o brilho e a fumaça, vi algo. Uma figura de luz pálida, contorcida, quase humana. Ou talvez fosse apenas o reflexo da chama se refletindo nos cacos do espelho caído. Mas ela falava: "Você veio, finalmente." A voz era múltipla. Parecia a mistura de muitas vozes, todas suplicando por um mesmo fim. "Nos libertem." Por um momento, juro que senti piedade. Pensei que fossem vítimas presas, fantasmas queimados no passado. A cidade tem casas antigas demais, histórias demais. Apontando a mangueira, abri a válvula. A água encontrou o fogo, e o que aconteceu não foi o que ensinam nos treinamentos. O fogo gritou, não o estalo, não o vapor, gritou. Um som humano desesperado que atravessou o abafamento do EPI e se cravou dentro da minha cabeça como ferro quente. E enquanto eu apagava as últimas chamas, uma sensação de frio percorreu a espinha, algo denso e invisível passando por mim como se tivesse atravessado minha carne. Quando tudo acabou, o fogo estava morto. Mas o silêncio parecia olhar para mim. Os outros bombeiros chegaram logo depois. Boa, irmão, conseguiu segurar o foco sozinho? Balancei a cabeça, incapaz de responder. Olhei para o chão. O piso estava encharcado, mas um traço de fuligem formava o contorno de uma mão aberta, como se alguém tivesse tentado se agarrar ao nada. No dia seguinte, o laudo técnico confirmou o óbvio.
incêndio acidental. Curto em um fio antigo. Nenhuma vítima, nenhuma irregularidade. Mas o relatório omitiu algo. Eu não estava só naquela casa. As semanas seguintes trouxeram um tipo de sombra que não apaga com a luz. Começou com sonhos. Nos primeiros, eu via a casa ainda ardendo, mas o fogo não queimava madeira, queimava rostos. Rostos que eu reconhecia, rostos de pessoas que salvei em outros incêndios. Gritavam por mim, pediam para não serem libertos. Depois vieram os ruídos. O som do crepitar, mesmo com o chuveiro ligado. O cheiro de fumaça em minhas roupas limpas. E então, uma noite no alojamento, ouvi de novo. Você abriu a porta errada. A voz vinha de dentro do armário, entre os uniformes. Era seca, quente, impossível de ignorar. Quando abri, só o reflexo da lanterna tremia nas fivelas metálicas, mas o som persistia. Um sopro abafado, como o suspiro de algo aprisionado e grato por respirar. Desde então, há algo que me segue. Não é um fantasma, não é uma lembrança. É algo que vive no calor do meu corpo. Quando respiro, às vezes sinto o ar queimando, como se minha própria alma estivesse pegando fogo devagar. Eu não sei o que libertei naquela casa, mas o que quer que fosse, ainda está comigo. Às vezes, à noite, quando o sono não vem, olho para o teto do quarto e vejo um reflexo dourado se mover pelo reboco, como uma chama tentando formar um rosto. E no fundo do peito, ouço, suave, quase terno, obrigado. E é aí que o medo começa de novo. Sempre achei que o fogo fosse simples. Ele nasce, cresce e morre. Tudo o que existe entre esses três momentos é previsível, calculável, quantificável. Pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo. Trabalhar com fogo ensina uma coisa que pouca gente entende. O calor tem voz. Ele murmura antes de consumir. Um bombeiro aprende a reconhecer o timbre do incêndio antes mesmo de ver as chamas. O som do estalar da madeira, o cheiro do gás, a respiração curta do ambiente, tudo anuncia o tipo de inferno que vai enfrentar. Nos meus primeiros anos de serviço no Corpo de Bombeiros de Curitiba, eu via o fogo como um inimigo honesto. Diferente das pessoas, ele não mente. Quando aparece, mostra o que quer: devorar, purificar, apagar rastros. Mas naquela década, eu ainda era jovem demais para perceber que até o fogo pode guardar segredos. Naquela época, início dos anos 2000, o rádio era nossa alma. As vozes metálicas das ocorrências, as sirenes que cortavam o frio da madrugada, os faróis vermelhos refletindo nas janelas fechadas das ruas vazias. A cidade dormia, mas nós éramos o pesadelo desperto. A rotina tinha um tipo de silêncio próprio. O silêncio que precede o estalo. É nele que você percebe quem é. Alguns homens se acostumam ao barulho da sirene. Outros, como eu, passam a ouvir o que vem depois dela. O silêncio que o fogo deixa. Eu me lembro de cada cheiro. Cada vez que o diesel queimava no motor do caminhão, eu sentia um arrepio seco, como se o corpo lembrasse de algo que a mente tentava esquecer. Curitiba é fria, úmida. À noite, o vapor do asfalto parece respirar. E há momentos em que o ar e a fumaça se confundem. É fácil acreditar que a cidade também está viva e que cada incêndio é só um espasmo dessa vida subterrânea. O quartel tinha um modo próprio de envelhecer. Paredes que já viram mais chamas do que qualquer missa viu fiéis. Cada mancha preta no teto era uma lembrança de onde o calor tocou e ficou. Eu costumava passar os dedos sobre essas marcas, sentindo a aspereza, imaginando o que havia ardido por trás delas. Móveis, retratos, pessoas. Não sei em que momento comecei a falar sozinho. Talvez tenha sido depois da ocorrência da casa na rua Campos Sales. Aquela em que o gás explodiu e arrancou metade da fachada. Eu vi um menino de 9 anos sair do meio do fogo com o corpo em brasas e o olhar intacto. Ele não chorava. Só dizia: "Tava frio, moço, agora não tá mais." Essa frase me acompanha até hoje.
Foi nesse ponto que comecei a entender que o fogo não só destrói, ele conversa. Não com palavras, mas com um tipo de linguagem que só quem já ficou tempo demais olhando as chamas entende. Uma oscilação leve, um tremor no ar, um som que não deveria estar ali. Depois de um tempo, eu passei a ouvir antes de ver. Meus colegas achavam que era estresse. Você precisa dormir, irmão. O fogo cansa até o cérebro. Mas como explicar que o cansaço vinha depois das vozes e não antes? Aquela noite de fevereiro começou como qualquer outra. O turno da madrugada é sempre o mais pesado. Café frio, a TV sem som, os relógios preguiçosos. Lembro-me de ter pensado que o mundo só se revela quando todos dormem. Foi nesse instante que o rádio chiou. Incêndio em residência, bairro Mercês, esquina com Visconde de Nácar. Eu estava mais rápido do que devia. A adrenalina tem um sabor metálico. Quem vive disso, aprende a gostar. Mas havia algo errado na voz do operador. Uma hesitação curta, quase imperceptível. Como se ele quisesse avisar algo e não pudesse. No caminho, ninguém falou nada. As rodas do caminhão cortavam o asfalto molhado e cada farol parecia uma ferida aberta. O frio da madrugada grudava na pele por baixo do uniforme. Há um momento antes de cada incêndio em que a cidade parece suspensa, como se prendesse o ar, esperando para ver se o inferno vai mesmo começar. Quando viramos a esquina e vi a casa, percebi que o inferno já estava lá fazia tempo. A construção era antiga, madeira escura, janelas de caixilho, daquelas que se curvam levemente nos cantos. As chamas dançavam de dentro para fora, como se alguém estivesse acenando de trás das cortinas. Nenhum vizinho nas calçadas, nenhum grito. Mas o fogo tremia. Ainda me lembro da textura daquele tremor. Era como se o ar vibrasse em dor. E no meio dessa vibração, algo chamava. Não era o estalar normal. Era um ritmo, uma cadência quase humana. Você aprende a respeitar o fogo porque ele é vida no estado mais puro. Mas naquela noite ele parecia outra coisa. Parecia consciência. É estranho pensar nisso agora, mas quando olhei para casa, senti pena. Pena do fogo, como se estivesse preso em algo que o impedia de morrer. E quando a primeira labareda formou uma silhueta quase humana, eu hesitei. A partir desse instante, nunca mais hesitei por instinto. Hesitei por medo. Não sei se o medo começou ali ou se já estava em mim, esperando um motivo para se acender. Desde então, a lembrança daquelas vozes vive misturada com a rotina. Quando abro o registro da mangueira e sinto a pressão da água subindo, há sempre aquele segundo em que o som do jato parece o mesmo som que o fogo fez ao morrer. Como se o que eu apaguei naquela casa ainda gritasse dentro da água. Depois do incêndio, os dias ficaram iguais, mas a temperatura mudou. Não falo do clima, falo da temperatura das coisas. O metal das escadas parecia mais quente, mesmo sob a chuva. O ar dentro do caminhão sempre cheirava a carvão, mesmo lavado. E às vezes, ao enxugar o rosto, eu via no reflexo do espelho algo tremulando atrás de mim. Um lampejo laranja fugindo da luz. Comecei a anotar as ocorrências em um caderno, não os incêndios em si, mas o que o fogo dizia. Sim, dizia, porque depois da casa das Mercês, o fogo passou a me chamar pelo nome. No começo, achei que era o trauma. Mas trauma não acende fósforos sozinhos. Trauma não deixa o abajur piscar às 3h20 da manhã. Trauma não murmura obrigado quando você fecha os olhos. E foi nesse abismo entre o real e o que arde que eu comecei a escrever este relato. Não como bombeiro, mas como alguém que libertou algo e agora precisa lembrar o som da voz antes que ela o consuma. Porque o fogo pediu socorro. E eu atendi. O dia seguinte ao incêndio sempre tem cheiro de água velha. O rescaldo é uma espécie de luto técnico. Você volta ao lugar onde a coisa morreu para conferir se ela não pretende ressuscitar. Eu fui.
Voltei à casa das Mercês com a desculpa correta. Vistoria de rotina, possibilidade de reignição. A verdade era outra. Eu queria checar se o silêncio ainda respirava. Choveu fino de manhã e a rua tinha aquela umidade que cola na calça e sobe até os ossos. O portão estava torto, a fechadura derretida, as janelas arrancadas de dentro. O cheiro de carvão, misturado com papel queimado, fazia cócegas nas narinas, como se a fuligem tivesse vontade própria. Entrei com a prancheta na mão e a lanterna no bolso. O assoalho cedeu um pouco sob a bota. O som da madeira lembrava uma queixa contida. Anotei em linguagem limpa: estruturas comprometidas, risco de colapso parcial, interditar por 48 horas. Bem no meio da frase, a ponta da caneta falhou e uma gota de tinta se abriu como um olho. Eu ouvi primeiro como um eco no diafragma. Uma respiração curta, ritmada, quase infantil. Depois o sussurro, um sopro morno que não vinha de fora, mas do meu corpo. Você voltou. Disse alguma coisa usando o ar que eu tinha acabado de puxar. O susto foi tão grande que eu soltei a prancheta. O impacto fez uma poeira subir e dançar em espirais. A poeira brilhou alaranjada, como cinza viva. Tem alguém aí? A pergunta foi um reflexo, meio ridículo. Eu sabia que não. O som que respondeu não foi humano. Foi um estalo molhado, como lenha que não quer pegar fogo. Girei a lanterna. O foco de luz achou o corredor onde, na noite anterior, eu havia visto a silhueta de fogo pedindo. A parede trazia uma mão marcada de fuligem, aberta, dedos afastados. Tive a sensação irracional de que aquela impressão digital era minha. Fiz o que manda o protocolo, verificação de pontos quentes. Toquei a parede com as costas da mão, depois aproximei o dorso do punho, pele mais sensível, e senti calor ainda. Nada que justificasse chamas, mas havia calor. E o calor tinha um pulso. Afastei rápido. O corpo inteiro entendeu antes de mim. Não estávamos sozinhos. Passei o resto da manhã fazendo o papel que se espera de mim. Fotos, anotações, fita zebrada no portão, contato com a polícia técnica. Quando saí, fechei o cadeado novo que haviam colocado e olhei pela última vez para o interior. Sem vento, sem vida, só que enquanto eu me virava, algo passou atrás de mim. Não uma pessoa, não um animal. Um deslocamento de temperatura. Senti o corpo reagir com aquele arrepio que nasce no cóccix e sobe até a nuca. Virei o rosto ofegante. A rua vazia, a chuva mais fina. O mundo do lado de fora indiferente à minha alucinação. No quartel, lavei as mãos por longos minutos. A água saiu morna, quase quente, embora a torneira sempre cuspisse frio. Esfreguei os dedos até o sabão arder. O calor não ia embora. Pelo contrário, parecia migrar da palma da minha mão para o peito, do peito para a garganta. E então, no espelho, o abajur atrás de mim piscou. Uma única vez. A lâmpada de filamento desenhou um halo alaranjado no metal da pia. Eu estava só, mas uma sombra tremeu entre a minha cabeça e a parede. Fechei os olhos. O silêncio se adensou. Obrigado, sussurrou algo dentro do meu pulmão esquerdo. Joguei água no rosto. O gosto metálico desceu pela língua. Eu queria uma explicação que coubesse na prancheta. Vapor aprisionado, gases expelidos, memória olfativa. Mas a explicação que cabia em mim era outra, e doía. Eu havia aberto uma porta. O que atravessara não tinha nome, e agora respirava comigo. Na ronda noturna, os rapazes falavam futebol, riam de uma piada velha, alguém tocou 2 notas desafinadas no violão. Eu fingia estar ali, presente, mas meu ouvido se mantinha colado em outra frequência. O crepitar. O mesmo crepitar que de repente começou atrás da parede da cozinha do quartel. Levantei. "O que foi?" perguntou um deles. "Nada. Vou pegar água." Abri o armário das panelas. O metal estava morno por dentro, como se guardasse um sol pequeno. Encostei a testa na porta fria. Senti um sopro, e o sopro formou 2 sílabas. Meu nome.
Fiz uma promessa naquele instante, dessas que queimam por serem ditas. Eu não voltaria à casa das mercês. Eu voltaria ao fogo dentro de mim. O rescaldo agora era interno e ninguém do meu turno saberia. Porque como é que a gente relata que a chama que apagou pede abrigo? Na madrugada, o rádio não chamou. A cidade dormiu inteira e eu não. Quando enfim cochilei, sonhei que apagava um fósforo com a língua. A língua ardeu, rachou, sangrou. Uma voz me soprou no ouvido. É assim que a gente aprende a falar com o fogo, você sabe. Doendo primeiro. Acordei com o gosto de cobre e a garganta quente. Toquei o abajur. Frio. O calor, eu já tinha entendido, estava em outro lugar. Em mim. Foi quando decidi escrever. Não por coragem, por medo de esquecer a ordem dos fatos e especialmente a ordem dos sons. Quando o fogo pede socorro, ele não grita. Ele suplica em cadeia, uma voz dentro de outra. E se eu não registrasse, um dia eu acreditaria que foi imaginação. Pior, um dia eu poderia responder de volta. No fim do turno, desci as escadas de serviço. O corrimão de metal sempre gelado queimou minha mão. Eu tentei rir, e o riso saiu curto, como se não tivesse ar suficiente. Pensei em sair da corporação. Mas abandonar o fogo não me parecia possível. Você não abandona aquilo que respira por você. Saí para a rua. Curitiba era só umidade e semáforos. E eu, um homem andando com a certeza de carregar uma brasa no peito. Quando o vento cortou a esquina, pediu passagem por dentro de mim. E eu entendi. Não era o vento. Era quem eu havia libertado. Não estava atrás, nem ao lado. Havia escolhido morar no calor mais profundo do meu corpo. O rescaldo eu compreendi tarde demais. É o começo. Existem incêndios que ensinam um idioma. Não o idioma dos manuais, que fala de BTUs, pontos de fulgor, flashover. É outra língua, a das chamas baixas. Aquelas que parecem humildes, comportadas, mas onde a dor fica guardada. Comecei a ouvi-la em qualquer lugar onde houvesse calor. Fogão, torneira, copo de café, meu próprio pulso às vezes. Os atendimentos dos dias seguintes foram pequenos. Cortina que pegou fogo numa cozinha do Água Verde, cigarro esquecido em sofazinho de pensionato no portão e uma oficina no Hauer, onde o cheiro de óleo queimado perfumava o chão de cimento. Em cada lugar, um sussurro, um desfazer de consoante. Solta, solta. Eu respondia com silêncio e água. Não por fé, mas por precisão. E no instante em que o jato atingia o foco, não havia vitória. Havia um alívio que não era meu. Na oficina, o proprietário, mãos grossas, unhas com graxa antiga, jurava que desligara tudo. A bancada tinha marcas calcinadas como cicatrizes. Eu examinava, anotava e discretamente prestava atenção ao som. As chamas, já controladas, vibravam num ritmo de coração cansado. Encostei a mão no bloco do motor e senti um pulsar morno, quase humano. Recolhi a mão como quem toca um animal ferido. O homem notou. "Tá quente?" Eu disse, "Um pouco." Ele sorriu. "Melhor quente do que morto." Concordei com a cabeça, mas por dentro uma voz soprou. "Tem formas piores de viver." Naquela noite em casa decidi cozinhar. Fritei ovo. A chama do fogão subiu num azul tímido, um azul que dizem é sinal de combustão correta. Mas no fundo, como tudo aquilo que funciona demais, parecia triste. Quando coloquei a frigideira, a chama mordeu o metal. E eu ouvi, "Obrigado." Desliguei na hora. Senti a vergonha absurda de quem é flagrado fazendo carinho em uma serpente. Joguei o ovo fora. Passei a evitar calor. Aceitei cafés frios, banhos mornos, dormi com a janela aberta mesmo no vento. O que quer que estivesse comigo gostava de temperatura. Eu o neguei. Em troca, ele mudou de estratégia, incorporou sons. 3h20 da manhã, sempre esse horário, como se fosse o primeiro risco do dia.
O abajur acendeu sem clique, um brilho sozinho. Levantei, o interruptor ainda para baixo. A lâmpada soltou aquele barulhinho de resistência. E junto dele, um sussurro. Na linha tênue entre ruído e palavra, eu ouvi. Não é a luz, é você que está acendendo. Apertei o interruptor para cima e para baixo até o plástico estalar. O abajur obedecia, mas o brilho parecia vir de dentro da pele do quarto. Desrosqueei a lâmpada. Escuridão. Ainda assim, o contorno dos objetos tinha uma orla tênue, um resto de claridade respirando. Sentei na cama, derrotado por um fenômeno que não cabia no caderno, e chorei, não alto. De um jeito que ninguém aprende, com os olhos secos e a garganta quente. Os rapazes notaram que eu tinha emagrecido. Tá tudo bem, irmão? Eu sorria curto. Tô, só cansado. Um deles comentou. Cansado de apagar fogo? Quem diria? Ri como se fosse boa. Por dentro, a frase abriu uma fenda. Foi então que a coisa começou a me seguir em campo aberto. Caminhávamos em uma ocorrência de pequeno porte, um apartamento onde a moradora esquecera uma panela no fogo. Nada. Fumaça leve, muita fala, nenhum ferido. Quando saí pelo corredor, senti que alguém andava atrás de mim. Não era sensação. O ar deslocou meu uniforme nas costas. Virei. O corredor vazio. Segui. O ar me tocou de novo, um carinho morno. O crachá no peito esquentou. Encostei os dedos na identificação de metal, quente, quase impossível. Apontei a lanterna para o chão. Foi aí que vi. Uma linha de fuligem acompanhava minhas pisadas, formando um contorno escuro do lado direito do meu corpo, como se eu tivesse uma sombra dupla. No relatório, anotei o que cabia. Foco extinto com panela removida. Só que no fim da página, minha letra tremeu e desenhou sem querer. Liberto. Fechei o caderno, engoli seco. Quis acreditar que era fadiga. A fadiga, porém, não escreve sozinha. Comecei a evitar a palavra fogo. Quando precisava dizer, substituía por foco. Uma superstição boba, mas era isso. Ou falar com ele no imperativo. O que sempre evitamos dá voltas e volta maior. Numa madrugada, o rádio chamou para um princípio de incêndio no Boqueirão, numa casa de fundos. Ao chegar, encontrei a moradora na calçada, descalça, coberta com uma manta de vizinho. Ela tremia mais de choque do que de frio. Escutei uns gritos e pensei que fosse gente, disse. Olhei para a janela. A cortina queimara só até a metade. Era como se alguém tivesse puxado as chamas de volta. Gritos, perguntei, tentando soar funcional. Ela assentiu, os olhos enormes, mas não tinha ninguém lá dentro. Agradeci, fiz o que tinha de fazer. Controle, ventilação, rescaldo. No silêncio posterior, de pé na sala, ouvi exatamente o que ela ouviu. Vozes. Não de pessoas. Daquilo. A palavra não era socorro dessa vez. Era sai. Como se, apagando, abríssemos a porta por onde aquilo escorregava. E eu mais do que ninguém sabia que portas abertas não se fecham do mesmo jeito. Voltei para o quartel com a sensação de que trazia a rua dentro de mim. Quando deitei, o travesseiro guardava calor como uma pedra ao sol. Você me escutou, soprou. Eu respondi pela primeira vez, em voz quase inaudível. Escutei. A resposta veio como vapor, abrindo os seios da face. Então não me apague. Eu disse, não posso. O quarto ficou mais quente. Não suporto o ritual, mas naquela noite rezei. Uma reza pobre, sem conclusões, pedindo que me devolvessem o silêncio. Ou que, ao menos, me ensinassem a língua das chamas, sem queimar a boca. Adormeci numa fronteira, onde os sonhos parecem ter corpo. Caminhei num corredor feito de fumaça, e no final havia uma porta. Atrás da porta, o som de água. Ao abrir, não havia rio, nem torneira, nem chuva. Havia um coração batendo, grande demais, quente demais, ocupando a sala inteira. Cada batida soltava uma fagulha. A cada fagulha, uma palavra. Vem.
Acordei com o alarme da corporação tocando. O coração continuava no peito do tamanho errado. A língua das chamas baixas, percebi, tem um verbo central: libertar. E libertar, no dicionário do que me seguia, não significava salvar, significava soltar. Soltar para onde? Eu ainda não sabia, mas o rumo não era para fora, era para dentro. Passei dias evitando a Rua das Mercês. Há ruas que recusam perdão. Você dobra a esquina e elas já reconheceram seus passos, como um cachorro que late antes da chave entrar no portão. Nesse tempo, decidi procurar um outro tipo de explicação. Superstição. Não encontrei rezadeira. Encontrei uma velha atendente de loja de material de construção que, ao me ver passar a mão na testa suada, disse: "Tem obra que puxa o sangue da gente." Ri por educação. Mas a frase grudou. Tem casa que puxa sim, puxa e engole. Quando, enfim, uma viatura da Polícia Técnica pediu meu apoio para revisar a interdição da Casa das Mercês, eu fui. Não tinham ninguém suficiente. E eu era o que tinha passado mais tempo lá dentro. O cadeado cedeu fácil. O portão gemeu como uma garganta velha. Entrei com 2 peritos silenciosos. O ar parado tinha gosto de fotografia antiga. O chão estava ainda mais cedido. As paredes, feridas. No corredor, a marca da mão de fuligem parecia mais nítida. Ou eu é que já decorara seus contornos. Enquanto os peritos fotografavam, eu me aproximei do cômodo dos fundos, o lugar onde, naquela noite, a chama pedira. Debaixo de um monte de entulho, algo brilhou. Ajoelhei. Era um espelho quebrado, moldura cafona de madeira pintada, daquelas que ficam acima da cômoda, vendo anos de poeira e pente. Ao movê-lo, uma lasca cortou meu indicador. O sangue saiu quente, óbvio. Só que, quando pingou na superfície, a lasca de espelho refletiu um lampejo laranja. Reflito até hoje. Não havia luz suficiente para que isso acontecesse, mas a lasca brilhou. E no brilho, um rosto, o meu. Só que por trás, como se, ao invés de refletir, a coisa me mostrasse de dentro. A boca do rosto não abriu. Foi o vidro que sussurrou: "Agora você sabe como chamar." Levantando devagar, senti o ar ficar mais denso. Os peritos continuavam em seu mundo de números e escalas. Foco inicial no quadro de luz, disse um, indiferente à umidade viva. Eu queria sair. O corredor estreitou 1/2 centímetro, talvez coisa da minha cabeça. Toquei a parede para ganhar equilíbrio. A parede estava quente, quente como um bicho escondido. "Tudo bem?" perguntou o perito mais velho. "Tudo." Ele apontou. "Vamos registrar e liberar." Eu assenti com o corpo, mas algo em mim ficou. Uma parte concreta, como um pedaço de unha arrancado e esquecido no rodapé. No caminho de volta, vi a cidade em 2 camadas. A camada de sempre: ônibus, semáforos, senhoras com sacolas, vendedores ambulantes. E a outra, a quente: uma sombra alaranjada colada aos prédios, em especial nos mais antigos. A sombra se movia com atraso, como se a luz tivesse que atravessar lembranças antes de alcançar a parede. Foi quando entendi: o que eu libertara não era exclusivo da casa, era um idioma que a casa me ensinara e que agora eu lia nos lugares. Em toda esquina, uma palavra; em todo respiradouro, um sussurro. A cidade queimava devagar e eu era a única testemunha. Aquilo que me seguia não estava satisfeito. Eu percebia no pé da nuca a exigência muda de quem cobra uma dívida. Não sei se há uma moral nessa história, mas, se houver, ela é simples. Não se volta impunemente ao lugar onde o impossível aconteceu. Voltar é reacender, e reacender é servir de pavio. No quartel, naquela noite, o gerador falhou por 2 minutos. Silêncio escuro. No escuro, uma claridade morna. "Tem vela acesa?" Alguém perguntou, já nervoso com nossas próprias ironias. "Não." A claridade pulsou e junto dela um coro abafado,
como se o porão do prédio abrigasse um culto sem gente. Desci as escadas com a lanterna. O porão tinha cheiro de pano molhado. A luz da lanterna cortou caixas, mangotes velhos, uma escada dobrada. Nada. Só que o chão tinha marcas de pés. Muitos, pequenos, grandes. Marcas como as que a água deixa quando seca mal. Apontei a luz. As marcas sumiram. Só ficou o calor. Voltei à superfície tentando moer o medo com os dentes. Às 3h20, acordei com o travesseiro pegando fogo. Quase literalmente. Levantei num salto. Toquei. Não queimava. Mas o calor concentrado me arrancou um xingamento. Joguei o travesseiro no chão. Ele estourou numa pequena nuvem de pena. As penas subiram ao ar e, no voo desordenado, desenharam por um segundo uma figura. Um corpo deitado, de perfil, deitado como alguém sendo velado. Pisquei. Nada. O travesseiro apenas, desfeito. E eu com essa certeza. O que me seguia queria um leito, uma cama, um corpo. Não busquei ajuda. Não por valentia, mas porque não existe ajuda para o que não tem nome. Padre, psicólogo, um colega mais velho. Ninguém teria uma chave que servisse para a fechadura que eu quebrei. E eu estava culpado demais para pedir. No fim daquela semana, a casa das Mercês reacendeu. Reacendeu de um jeito discreto, sem labaredas, sem sirene. Um vizinho percebeu uma fumaça fina, ligou para a central, segundo o relato. Eu não fui desta vez. Outro turno foi. E trouxe um recado. Estranho, parecia fogueira de papel. Fogueira de papel. Ri sozinho. Um riso ruim. Porque era isso que eu imaginava quando fechava os olhos. Uma fogueira de documentos velhos, cartas, retratos, diários, todos pedindo para não existir mais. E eu, tonto, com água na mão, atendendo ao pedido errado. De noite, recebi o recado final. O abajur acendeu de novo, mas não sozinho. Acendeu como quem abre o microfone. A luz tremulou e tornou-se voz. Não volte mais para mim. Traga-me a eles. Eu entendi. A casa, de certa forma, me dispensava. O que quer que fosse, agora precisava de outros povoados, outros focos. Eu era o condutor, o fósforo humano. E os eles eram os lugares onde o calor mora. Lares, oficinas, cozinhas. Eu disse não. O ar ficou denso. O peito apertou. A respiração falhou. Você me libertou, respondeu. Agora me alimente. A casa reacende em nós. Eu virei o lugar. Não escolhi a próxima ocorrência. Ela me escolheu. Uma madrugada limpa, sem chuva, com lua em volta de nuvem. O rádio chamou para o São Francisco. Cortiço, 4 kitnets, cheiro de fumaça vindo debaixo da porta. O tipo de chamado que, de longe, já traz a miséria na ponta da língua. Fomos. O corredor do cortiço era estreito, mal calçado de cimento, com roupas penduradas como bandeiras cansadas. A fumaça saía da kitnet do fundo, como hálito contido. Batemos, ninguém respondeu. Arrombamos. Lá dentro, a cozinha exibia o cenário padrão. Panela esquecida, óleo, chama baixa lambendo a borda. Controlei com 2 jatos curtos. Removi a panela para fora. Até aí, nada. Mas o quarto tinha um calor sem fonte. Um calor velho. No chão, ao lado da cama, uma mala aberta. Dentro, fotografias. Muitas. De família, de festas, de alguém soprando velas. As bordas queimadas, como se a mala tivesse pegado fogo por dentro e o mundo, do lado de fora, tivesse pedido licença. Me aproximei. O ar me tocou a boca como se quisesse entrar por ali. Resisti. Encostei as costas da mão na cama. Quente. A cama respirava. Alguém morava aqui? Perguntei ao síndico que assistia à distância balançando a cabeça. Morava uma mulher. Saiu ontem. Deixou tralha. Vai voltar. Peguei uma foto. Um aniversário. Criança sorrindo. Ao encostar nela, ouvi o estalar discreto, a palavra dentro do estalar. Solta, minha garganta fechou. Vai ficar tudo certo, menti para o síndico. E ele assentiu como quem já ouviu a frase vezes demais.
Um colega puxou extensão, ventilou. Eu guardei a foto no bolso do uniforme sem pensar. Foi automático, como quem recolhe prova de um crime que não quer que os outros vejam. Ao sair no corredor, senti o bolso queimar devagar. Meti a mão. A foto estava morna. A criança sorria com dentes de leite. Do sorriso saiu ar quente, um sopro mínimo. Obrigado. Enfiei de volta com nojo de mim mesmo. Na viatura de volta, ninguém falou nada. Havia uma paz feia no silêncio técnico. Eu me virei para a janela e vi o reflexo de uma chama impossível no vidro. Não era reflexo, era presença. A coisa tinha aprendido a usar superfícies para me dizer que andava junto. Senti uma gratidão que não era minha, uma gratidão predatória. Algo como a sensação de alimentar um bicho de rua que depois não vai mais embora. E eu alimentei. As horas seguintes foram um desfile de pequenas calorias. O café do posto, a mão no corrimão, o metal do cinto de segurança. Tudo devolvia um calor com atraso, como beijo lembrado. Era isso. Eu vivia de beijos lembrados de um incêndio. Beijos que me queimavam por dentro, deixando um rastro de fuligem que ninguém via. No fim do turno, encontrei a foto no bolso, já fria. Levei para casa. Coloquei em cima da mesa da cozinha, sob o peso de um copo. Sentei, olhei. A imagem era comum, banal. Poderia ser qualquer família de Curitiba em qualquer década. O bolo tinha aquela cobertura estranha que parece isopor doce. O pai, ao fundo, sorria menos do que a criança. A mãe estava de lado, o cabelo preso por um elástico improvisado. Senti respeito por desconhecidos. E com ele, uma dor. Tudo aquilo pedia para ser solto. E eu era o homem com a chave de água. Quando finalmente levantei, a foto se mexeu. Não dançou, não escorregou. Moveu o ar ao redor como se respirasse. Toquei a borda. Morna. Fechei os olhos. O sussurro veio claro, pela primeira vez sem a mediação do metal ou da lâmpada. Você é o meu bombeiro. Abri os olhos como quem puxa a cabeça debaixo d'água. A cozinha estava igual. Eu, não. Deitei mais tarde do que devia. O sono foi um corredor, de novo. No final, sem porta. Só um clarão. Caminhei. O clarão se tornou fogo baixo, uma fogueira de ossos de plástico. Cabides, brinquedos, colheres, tudo aquilo que as casas guardam e esquecem. As chamas baixas falavam numa língua antiga, sem vogais. Entendi sem entender. Solta. E então, a frase que selou. Eu estava preso em paredes. Agora moro em você. Acordei com a boca seca e um gosto de lampião aceso. Às 4h07 da manhã, o abajur apagado, o quarto respirando. E eu com a certeza de que, ao controlar cada foco futuro, eu estaria alimentando o que me perseguia. Cada jato de água, uma chave rodando ao contrário. Fiquei sentado na própria cama, a mão apertando o lençol, como quem tenta segurar uma beirada de mundo. Pensei em pedir exoneração. Pensei em sumir. Pensei em incendiar minha própria casa e depois apagá-la, só para ver se numa volta cruel eu devolvia a coisa para onde ela tivesse vindo. Era uma ideia podre. Não segui. Fiquei. Saí cedo. Andei sem destino por ruas que não cheiram a nada quando a cidade está acordando. Na esquina de uma padaria, o forno aceso tinha uma boca alaranjada. Eu ouvi com todas as letras que existem. Bom dia. Não respondi. Comprei um pão que esfriou já na minha mão. E pela primeira vez, entendi que o que me seguia também se alimenta de mim quando eu recuso o fogo. Ele gosta do frio recusado, como quem aprecia a fome. Não é uma entidade de calor, é uma entidade de desejo. Voltei para o quartel pronto para o que viesse. E o que veio foi ainda menor. Uma churrasqueira de apartamento no Juvevê, fumando mais do que devia. Fui. Sorri para a família que pedia desculpas. Disse, faz parte. Controlei o que havia para controlar. Deixei a varanda com cheiro de domingo. E na soleira, uma voz pequena subiu pela barra da minha calça e se alojou no bolso da camisa. Obrigado por me soltar.
Fechei os olhos um segundo. Ao abrir, vi no vidro da porta a minha sombra, e dentro dela outra sombra menor, alaranjada. Eu não estava sozinho nem quando nada queimava. E esse era o pior tipo de fogo, o que anda ao meu lado num dia comum. À noite, na cama, compreendi a extensão do gancho que me atravessara. Ao apagar o fogo naquela casa antiga, eu apaguei o único cadeado que impedia que isto me encontrasse. E isto, agora, me seguia não como uma assombração espalhafatosa, mas como uma sede silenciosa. Cada foco extinto era para ele um portal que se abria. Cada obrigado era uma pegada, e eu, condenado, seguiria meu trabalho, porque é isso que eu sei fazer, e é exatamente isso que ele quer que eu continue a fazer. O seguinte incêndio, entendi, nunca começa onde a gente acha. Começa no gole de café, no metal do corrimão, no abajur que decide acender sozinho. Começa na palavra libertar. E termina, quando termina, num sussurro que parece carinho. O que me persegue sabe ser terno. O terror tem um colo morno. E eu, burro e treinado, sei encostar a cabeça. Dizem que o fogo morre quando o ar falta. Mentem, o fogo dorme. E quando dorme, sonha com o que ainda pode queimar. Já faz meses desde o incêndio da casa nas Mercês, e eu continuo cumprindo meu turno, respondendo a chamados, controlando o que se move rápido demais para os outros verem. Nenhum novo incidente grande, só pequenas ocorrências. Fogão, curto, churrasqueira. Coisas simples, controláveis. Mas no fundo, é tudo o mesmo incêndio, só mudando de corpo. Eu chego, observo, apago, registro. E cada vez que a água toca as chamas, ouço o mesmo murmúrio. Obrigado. Não conto a ninguém. Não por medo de rirem, por medo de acreditarem. Às vezes acho que toda a corporação carrega seu próprio fogo, e o meu só resolveu falar mais alto. O que me atormenta não é a lembrança do incêndio, é o som que ficou depois. Há noites em que, deitado, ouço crepitações dentro do travesseiro. Não há cheiro, não há fumaça, mas o som é o mesmo, um estalar lento, íntimo, como se a própria madeira do quarto respirasse. E entre um estalo e outro, um sussurro. Palavras que já sei de cor. Solta. Vem. Me alimenta. E eu obedeço. Não com atos, mas com presença. O simples fato de existir parece bastar. O calor dentro de mim se move de acordo com o que o mundo pede. É como se cada respiração minha mantivesse viva uma chama que o universo inteiro esqueceu de apagar. Comecei a notar que as pessoas ao meu redor mudaram, ou talvez tenha sido eu. Quando passo perto, elas se afastam um pouco, como quem sente o calor de um fogareiro antes de perceber que está aceso. Uma colega me disse, outro dia, que meu cheiro mudou. Cheiro de ferro quente, ela disse, sorrindo, sem saber que acertou demais. Nos últimos tempos percebo que o que me segue não precisa mais de fogo para existir. Basta proximidade. Um ventilador desligado pode aquecer o ar quando eu passo. Um copo d'água cria bolhas minúsculas, como se fervesse em silêncio. E eu aprendi a não me assustar. É pior quando se assusta. Ele gosta. Há também os sonhos. Sonhos que não são sonhos, mas lugares. Um corredor sem fim. As paredes cobertas de fuligem viva. E no fundo, sempre um espelho. Do outro lado do vidro, um reflexo que sorri um segundo depois de eu sorrir. Às vezes fala, às vezes só espera. Nesses sonhos, compreendo tudo o que não se pode explicar acordado. Compreendo que o fogo não é inimigo. É só o lado quente do esquecimento. Acordo com o corpo pesado, o peito pulsando, a cada dia, mais lento, mais quente. Acho que há algo crescendo dentro de mim. Algo que não é doença e não é alma. É uma temperatura. Ontem, durante um atendimento de rotina, uma criança me olhou por trás do portão e perguntou se o fogo dói. Pensei em responder com o protocolo. Sim, dói. Por isso a gente evita. Mas as palavras saíram tortas, como se outra voz as empurrasse pela minha boca, só enquanto ele lembra quem é.
A mãe da menina me agradeceu, sem entender. A criança apenas acenou, com uma calma que me fez estremecer. À noite, fui ao espelho. Apaguei todas as luzes, deixando só o reflexo da janela. A cidade lá fora tremia de pequenos brilhos, postes, faróis, cigarros acesos, tudo o que queima um pouco para continuar vivo. Toquei o vidro, frio, mas logo o frio cedeu. Do outro lado, o reflexo abriu os lábios, não falou, respirou. E o vidro embaçou, como se alguém, de dentro, tivesse suspirado. No embaçado, 3 letras surgiram. A-M-E. Apaguei com a palma da mão antes que completasse a 4ª. Poderia ser coincidência, condensação, sugestão. Mas eu sei ler o calor. O calor escreve com precisão. Nos relatórios ainda uso a mesma caligrafia. Mas às vezes, sem querer, as letras mudam sozinhas. No espaço em branco entre as linhas técnicas, surgem sombras de palavras que não escrevi. Parecem feitas de cinza e água. Nunca são ameaças, são lembretes. Eu estou aqui, você me libertou. E no fundo, eu começo a acreditar que ele não me persegue. Talvez só queira companhia. Talvez todo fogo precise de um corpo para descansar. Talvez eu tenha virado o travesseiro do incêndio. Há noites em que penso em entrar na casa das Mercês de novo. Não para exorcizar, mas para pedir desculpas. Pela água, pela pressa, por ter acreditado que estava salvando. Mas sei que se eu voltar, o fogo volta comigo. E talvez dessa vez não queira sair. Agora escrevo este último trecho com a janela aberta, o vento frio de Curitiba tentando equilibrar o que há em mim. Na rua, o poste pisca, um piscar lento, quase respirado. Sinto o calor subir pelas pernas, instalar-se no peito, no pescoço, atrás dos olhos. E ouço pela primeira vez sem medo a voz que me acompanha desde aquela noite. Está tudo bem. Você aprendeu a língua, então entendo. O fogo nunca quis socorro. Ele só queria ser ouvido, e quando ouvem o suficiente, as chamas deixam de precisar do mundo. Elas se instalam onde há espaço, entre um batimento e outro, no intervalo do ar. Dentro do corpo de quem as libertou, eu respiro. O ar entra quente, sai frio. A respiração faz um ruído de brasas virando cinza. Fecho os olhos, e por um instante o silêncio parece dormir. Mas não dorme, sonha comigo.